Olá, turma! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos introduzir a nossa aula de ciências, certo? Eu me chamo professora Samile e hoje a gente vai entender sobre a tabela periódica e sobre as reações químicas. No primeiro momento, vamos falar sobre a tabela periódica. Eu trouxe uma imagem da tabela periódica para vocês. Nossa, para como ela é colorida, ela é muito colorida. Em cada livro, ela vai ter uma cor diferente, tá? Por quê? Porque ela quer que vocês entendam que cada cozinha dessa é um grupo, uma característica específica, tá? Eu quero que vocês prestem atenção que nas colunas, olha aqui, na primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta, nós temos 18 colunas. Cada coluna dessa é chamada de família ou grupo, tá? E nós temos linhas também. Temos a primeira, segunda, terceira, quarta, né? Nós temos 7 linhas. Ah, mas tem duas aqui embaixo. Essas duas aqui embaixo é só para vocês perceberem que tá aqui dentro, ó. Essa laranja tá aqui dentro. E essa aqui, que é um alaranjado mais fraco, tá aqui dentro. Por que que não tá aqui? Porque senão a tabela periódica fica muito grande, né? Muito extensa. E aí, eles só colocaram aqui para vocês visualizarem melhor. Mas esse aqui tá no período 6 e esse daqui tá no período 7. Ok? Pronto. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é que cada elemento químico desse tem um número aqui, tá vendo? Aí aqui tem um 2, aqui tem um 3, 4 e vai até o 118. Por quê? Porque nós temos 118 elementos químicos atualmente na tabela periódica. E aí a gente vai entender um pouco melhor sobre cada númerozinho desse aqui, cada símbolo desse aqui. Certo? Tá, vamos lá. Eu dei um zoom aqui no zinco para vocês, para a gente perceber como é a organização de um elemento químico. Então tem um número ali em cima, tá vendo? Ó, tem um 12 aqui. Tem um 12 aqui, não dá para perceber direito, mas tá aqui, ó, o 12. Por quê? Porque ele faz parte da família 12. Ele tá em que período, Pro? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. Ele tá nessa linha, então significa que ele é do quarto período. A gente vai entender melhor o que, é que significa família e período, viu, gente? Daqui a pouco. Então, deu um zoom. Aqui, o que é esse primeiro número aqui? Esse primeiro número é o número atômico, que a gente identifica com a letra Z. O número atômico é a quantidade de prótons. Lembra lá da aula passada, com a professora Deise e a professora Hélida? Prótons é a carga positiva que vai estar no nosso átomo. Posteriormente, tem aqui a letra Z e a letra M. Isso é o símbolo do nosso elemento químico. Só o zinco que vai ter o ZN, só o zinco que vai ter a letra ZN. Para identificar o quê? O nome dele, aqui embaixo, zinco, para você não se perder. Tá? Então, o elemento químico, ele vem com esse número atômico, ele vem com o símbolo e ele vem com o nome do elemento químico. Porque o número aqui embaixo, o que é isso? É a massa atômica dele. A massa atômica que a gente identifica ela com a letra A, tá? Ela é a soma dos prótons, que é o número do atômico aqui em cima, mais os nêutrons dele, desse elemento químico. Tá? Quando a gente faz essa soma, a gente acha, então, a massa atômica do elemento químico. Todos os elementos vão ter isso? Todos os elementos vão ter essa identificação, tá? Para a gente poder organizar melhor. E aí a gente agora vai destrinchar um pouco a tabela periódica. Aí eu falei que é dividida, as colunas é dividida em família ou grupo, a mesma coisa. Mas a gente vai chamar de família. Temos 18 famílias, 18 colunas aqui, como eu falei com vocês. Cada família vai receber um nome específico? Não. Algumas vão receber um nome específico, porque são elementos representativos. Como aqui, a primeira família, a segunda, aí vem a 13, a 14, a 15, a 16, a 17 e a 18. Recebem um nome específico, porque são elementos representativos. Mas do 3 ao 12, eles não são elementos representativos, eles são elementos de transição. Esses são os metais de transição externo e esses são internos. Eles não possuem nomes específicos, tá? Os que possuem nomes específicos, a gente vai falar agora, que são os metais alcalinos. Percebam que estão de amarelo os metais alcalinos. E esse primeiro aqui, ele não faz parte desse grupo. Então, os metais alcalino-terrosos, aí na família 13, a família do boro, aí no 14, a família do carbono, na 15, a família do nitrogênio, no 16, a família dos calcogênicos ou do oxigênio,
No 17, a família dos halogênicos. E 18, não menos importante, os gases nobres. Por que a gente organiza eles dessa forma? Porque eles possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Por isso, então, que a gente vai colocar eles dentro dessas famílias específicas. Além dessa classificação, nós temos outras classificações que a gente vai aprender um pouco mais lá para o fim da aula, que é chamado de metais. Quando eu falei metais, aqui, ó, tá vendo? Aqui é metal, metal. Tem o nome primeiro metais, metais, metais. E aí, esses aqui são metais. E aqui recebem outros nomes, como ametais e os gases nobres, que a gente vai estar destrinchando um pouco mais lá para frente, tá? E os períodos, então? Os períodos são as linhas. Nós temos 7 períodos, por consequência, 7 linhas. O que eles indicam? Eles indicam a quantidade de camada eletrônica. Eu não lembro o que é camada eletrônica. Quando a professora Elida estava explicando sobre átomo, ela pegou uma estrutura, um modelo atômico para vocês, e tinha um núcleo no meio e tinha umas rodas. Cada roda daquela é uma camada eletrônica. Estava simplificando uma camada eletrônica. Que é o modelo de Rutherford e Bohr. Eles vão indicar a quantidade de elétrons, de prótons que possuem cada camada daquela lei, certo? Então, nesse primeiro período, quantas quantidades de camadas temos? Temos uma camada. No segundo, 2 camadas. No terceiro, 3 camadas e assim sucessivamente. A gente fala que cada camada ela recebe uma letra. A primeira camada é a letra K, depois vem a L, N, O, P e Q, para a gente não se perder a ordem do alfabeto. Tá bom? E o hidrogênio? O hidrogênio ele é o primeiro da tabela periódica. Ele não se encaixa, gente, em nenhum dos elementos dos grupos químicos que eu citei anteriormente. Nem nos específicos e nem no geral. Ele não é um metal, ele não é um metal, ele não faz parte de nenhum dos grupos químicos. Porque as características do hidrogênio é muito peculiar, tá? Ele é um gás, tá? Naturalmente, mais abundante que nós temos no nosso planeta. Ele é um elemento mais abundante que nós temos no nosso planeta. Ele apresenta um único elétron na sua eletrosfera, na sua camada eletrônica. Percebam aqui que eu coloquei o elemento químico que está lá na tabela periódica assim. Tem um, que é o número atômico de cima, o H, que é o símbolo dele, do hidrogênio, e temos o peso atômico, que é a massa de 1,008, aproximadamente. Então, ele possui, então, um elétron em sua eletrosfera. Ele está no primeiro período na primeira família, porque ele só tem uma camada, tá bom? Olha o que eu coloquei aqui. Eu coloquei essa imagenzinha de um foguete espacial. Por que eu coloquei? Porque o hidrogênio, ele é um ar, ele é explosivo, tá? E ele faz parte dos combustíveis desses foguetes, desses ônibus espaciais. Vamos entrar agora na tabela periódica mais a fundo, que é os metais. Vamos falar do grupo metais. Ele é o que tem a maior quantidade de elementos químicos. Percebam que o que está de verde, de forte, de fraco, eles são os metais. Quais são as características dos metais? Eles possuem um brilho metálico, é um brilho específico deles. São sólidos em temperatura ambiente, só com exceção do mercúrio. Eu coloquei uma imagem aqui do mercúrio dentro de um termômetro, tá, gente? Ele, em temperatura ambiente, ele é líquido. Eles são excelentes condutores de energia elétrica, eles são excelentes condutores de calor, como a gente pode pegar o exemplo aqui dos fios. A nossa fiação é feita de cobre, né? E eles são bons condutores de energia elétrica. Temos o ferro elétrico, né? Que ele é um bom condutor de calor. Os metais em gerais, eles são maleáveis, eles formam lâminas. E eles também são dúcteis, eles formam fios com facilidade. Já os ametais, eles possuem características distintas e diferentes dos metais. Ele é o que está em maior abundância no nosso planeta. Ele não tem tanta quantidade de elementos, mas ele está basicamente constituindo todos os organismos vivos. Eles não possuem aquele brilho característico, né, que eu falei lá nos metais. Ele tem uma má condutividade de calor e também de eletricidade. Eles não são bons condutores. Eles fragmentam-se com facilidade, gente. Se a gente quebra, eles fragmentam-se. E a densidade dele é variada. Então, temperatura ambiente, ele pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso, tá? Nós temos uma diversidade nos metais.
E aqui, eles são aqui, estão de amarelo. Ó, o hidrogênio tá de amarelo, mas ele não é um metal não, viu, gente? Então, essa parte aqui que tá de amarelo são os ametais, tá? E aí, como exemplo, eu trouxe o diamante, que é um ametal, e também eu trouxe a grafite. A grafite, ela é constituída de carbono. Quando o carbono se reorganiza, então ele forma a grafite. E por fim, e não menos importante, nós temos os gases nobres. Os gases nobres, ele está aqui em vermelho. Eu chamo ele de metido da tabela periódica. Por que é metido? Porque é muito difícil a gente encontrar ele associado com outros elementos químicos. Então, eles são gases na condição dos ambientes e eles são encontrados na natureza de forma isolada. Nós encontramos muito na atmosfera, em grande quantidade, uma quantidade considerável, mas ele não a gente não encontra ele associado com outros elementos. É muito raro a gente ter combinado com outros elementos químicos. E como exemplo, a gente trouxe o gás hélio. Os gases nobres, eles são menos densos que o ar, ou seja, eles são mais leves que o ar. Então, quando a gente enche um balão de gás hélio, a tendência dele é subir. Ele não desce quando a gente enche normalmente, né? Com o nosso dióxido de carbono, com o nosso gás carbônico. Ele não enche naturalmente assim. Por quê? Porque quando a gente enche com a nossa boca, né, com o nosso gás carbônico, o balão ele desce. Por quê? Porque ele é mais denso do que o ar. Porém, quando a gente enche com gás hélio, ele sobe. Por quê? Porque os gases nobres, eles são mais leves do que o ar. Tá? E agora